Capítulo 411, para o 50º andar, 8, Svish. Yonvou continuou a avançar. O 50º andar era composto por um território sagrado e diferentes tipos de terrenos. É cheio de montanhas íngremes, selvas densas e mares enormes. De todos os andares da torre, o 50º tem a maior diversidade de terrenos, pois é baseado na antiga casa da espécie dracônica. Já que diferentes tipos de dragões gostavam de diferentes tipos de terrenos, o andar precisava acomodá-los. Dragões vermelhos gostavam de vulcões, dragões azuis viviam no fundo do mar, dragões dourados preferiam ilhas voadores e assim por diante. As características de cada terreno eram únicas, assim como as peças ocultas que podem ser obtidas. Enquanto Yonvou observava o terreno com seu reconhecimento de território estendido, ele se movia através dos atalhos que se lembrava do diário. Quando estava na metade do caminho de uma cadeia de montanhas, ele conseguiu ver um enorme penhasco ao sul sobre os campos. Um templo colossal que podia abrigar milhares de pessoas estava lá em cima. Os templos combinados das Três Nornas e do 16º andar não chegavam nem aos pés desse templo. Havia jogadores lutando para escalar o caminho irregular para o templo. Informações do diário apareceram na cabeça de Yonvou. De todas as áreas do 50º andar, a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando falam do andar é o território sagrado no centro. É a área de treinamento conhecida como Parede das Lamentações. Era a famosa parede que incontáveis jogadores desafiaram por milhares de anos. Como evidência de sua idade, havia inúmeras marcas nela, traços dos esforços dos jogadores habilidosos que estavam desesperados para se tornarem rankers, seu sangue, suor e lágrimas. No entanto, Yonvou sabia que por baixo de todas essas marcas havia outras ainda mais profundas, os traços dos dragões que lutaram contra a parede chamada todos por um para adquirir transcendência, assim como os jogadores que eram forçados a parar por causa da Parede das Lamentações. Ninguém se lembrava mais, mas o dragão ancião Calatus pediu para que Yonvou, seu sucessor, se lembrasse. Yonvou resolveu deixar de lado as emoções que seu irmão devia ter sentido no passado e colocou a mão em seu bolso, puxando as insígnias esqueléticas. Símbolo do Rei Esqueleto categoria: Amuleto Rank. Desconhecido. Descrição: um símbolo de uma espécie esquecida que contém um segredo. Se não encontrar pista sobre seu segredo, você só poderá usá-lo como um simples amuleto. No entanto, a energia espiritual emanada pelo símbolo revela que é um item com uma divindade relativamente superior. Quanto mais adquirir, maior serão seus efeitos. O legado do Rei Esqueleto era uma inscrição que era considerada uma pista para a existência da espécie dos gigantes. Seu irmão não conseguiu descobrir seus segredos, apesar de repetir o benefício especial várias vezes. Quase nada era conhecido sobre a espécie dos gigantes, porque eles foram extintos antes da espécie dracônica. Além disso, a maioria de suas relíquias havia desaparecido por causa das ações dos deuses e dos demônios. Eles tinham deixado descendentes meio gigantes para trás, mas não sabiam nada sobre seus ancestrais. Porém, Yonvou tinha um conhecimento básico da inscrição do Rei Esqueleto. Clink. As insígnias começaram a flutuar e a se encaixarem umas nas outras até que um grande objeto esférico apareceu em sua mão. A esfera brilhava com uma luz branca como uma porcelana da era Joseon. Era uma relíquia de osso do Rei Esqueleto. Inscrição do Rei Esqueleto categoria: Amuleto Rank. Desconhecido. Descrição: um legado deixado para trás pelo último rei de uma espécie esquecida. Se você não conseguir revelar os segredos da espécie antiga, não vai conseguir visualizar os detalhes. No entanto, a energia espiritual emanada pela inscrição revela que é um item com uma divindade relativamente superior. É especialmente efetiva com os elementos da escuridão ou maligno. Bo apareceu das sombras e se curvou-se mestre. Obrigado. Assim que Yonvou jogou a inscrição do Rei Esqueleto, Bo a pegou e a engoliu. Quando ele a mordeu, ela se quebrou em pequenos pedaços antes de ser absorvida.
Alguns achariam que seria um desperdício usar a inscrição assim, já que poderia ser uma pista para descobrir os segredos da espécie dos gigantes. Mas Yonvou acreditava que era mais importante Boo adquirir mais poder ao invés de procurar por algo que nunca poderia encontrar. Svoosh. As visões do inferno nos olhos de Boo queimaram quando uma energia negra envolveu seu corpo. As emoções de Boo tinham se tornado menos intensas depois de se tornar um morto-vivo, mas nesse momento, ele estava bêbado de felicidade. Ele havia descoberto sobre seu antigo poder quando recebeu a escuridão da demonização e recuperou momentaneamente as memórias de Fausto. Isso fez com que ele percebesse como era fraco. Comparado a Fausto, ele era como um grão de poeira. Na verdade, como um feiticeiro esquelético, como ele podia se comparar ao grande estudioso que havia criado a inscrição Esmeralda através de uma transação com um deus externo. Ele estava se esforçando para recuperar sua identidade como Fausto. Ele também queria chegar a uma posição ainda mais alta do que a que já possuía. Só então ele conseguiria servir melhor o seu mestre, Yonvou. No passado, Fausto falhou, mas ele não podia falhar dessa vez. Por causa disso, ele tentou se tornar independente da escuridão o máximo possível, para se tornar mais forte e recuperar suas antigas memórias e poder sozinho. Yonvou sabia do desejo desesperado de Boo, então deu a inscrição a ele sem hesitar. No entanto, Boo não parecia ter passado por nenhuma outra mudança, além de ter crescido mais 30 centímetros. Mas Yonvou podia ver pelas visões do inferno de Boo que ele havia mudado. Um fogo que parecia ter saído das fendas mais profundas do inferno queimavam em seus olhos. Assim como Shannon e Anriong tinham superado seus níveis para renascerem como nobres da morte, Boo havia se livrado de seus tatus como um lixo e renascido como um ser superior. Boo, feiticeiro, superou seus limites para ser renascido como um lixo ancião. Ele conseguiu restaurar com sucesso a maioria de suas memórias e está ciente de sua identidade como Fausto. No entanto, devido a uma transação com um deus externo, as informações importantes foram seladas. Uma nova transação com um deus externo é necessária para adquiri-las. A missão repentina, memória perdida, foi criada. Missão repentina / memória perdida. Descrição. Com muito esforço, Boo recuperou sua identidade como Fausto com suas antigas memórias. No entanto, nem todas as memórias e poderes de Fausto retornaram. As memórias da criação da inscrição Esmeralda e o nascimento da Pedra Filosofal ainda estão obscuras porque um deus externo as tocou. Para recuperá-las, uma nova transação é necessária. Caso contrário, você deve procurar por pistas sobre o passado de Fausto. Siga os traços de Fausto para recuperar as memórias perdidas. Tempo limite. Recompensas. Memórias restantes de Fausto. Transação com um deus externo. Pista sobre a verdadeira inscrição Esmeralda. Yonvou arrastou a janela da missão para baixo e deu uma ordem a Boo. Vá. Sim, senhor. Boo leu os planos de Yonvou através da conexão que tinham e se curvou, desaparecendo na escuridão. Uma magia demoníaca muito mais obscura e feroz pôde ser sentida. Não muito tempo depois, Yonvou chegou nas coordenadas que descobriu após chegar no andar. Abaixo de um cume, ele podia ver grupos de jogadores lutando intensamente na floresta. Edora estava ofegando, se apoiando em mal divino. Seu uniforme branco estava coberto de poeira e sangue escorria de sua testa. Seus companheiros do Castelo da Beldade Demoníaca a cercavam de forma protetora, mas a maioria deles estava caída no chão. Não havia muitos de pé. Inimigos se aproximavam dela, emitindo uma intenção assassina. Eles pareciam pensar que Edora e o Castelo da Beldade Demoníaca eram presas que já tinham sido pegas, porque começaram a discutir entre si. Yonvou imediatamente reconheceu Elohim, o exército demoníaco e a aliança do leão. Era como o Duque Tuantin tinha descrito. As afiliações e propósitos deles eram diferentes, mas para Yonvou, eram todos inimigos que ele precisava eliminar. Naquele momento, o exército demoníaco começou a rodear o Castelo da Beldade Demoníaco. A pessoa que estava lutando com Edora era familiar para Yonvou, Kindred.
Elohim começou a pressioná-los por trás como se não quisessem ser superados. A aliança do leão estava espalhada entre eles. A suspeita entre as três forças se amplificou. Então, os jogadores que estavam pressionando a beldade demoníaca Hedora congelaram. Bum! Todos eles se entreolharam com expressões enrijecidas e então olharam para o solo abaixo de seus pés. Eles sentiram que o som estava vindo de baixo. Hesitação e dúvida passaram pelos seus rostos. Bum! 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 O que é isso? Cuidado! O chão rachou e algo de repente surgiu de baixo. Uma boca maciça com dezenas de metros de comprimento apareceu e engoliu 10 jogadores de uma vez. Era um emoji, um dragão escamado. NT, dragão escamado ou Xiaolong é um dragão da mitologia chinesa. Ele não possui chifres e, de acordo com certos estudiosos, é um dragão aquático. As características de cada terreno no 50º andar são diferentes. Vários tipos de subdragões vivem nesse andar de acordo com os vestígios de seus antigos mestres e traços de seus poderes mágicos. A floresta emoji na região noroeste é a moradia do dragão escamado, um tipo de emoji. Era um dragão com o corpo de uma cobra e escamas negras brilhantes. Tecnicamente não era um dragão de verdade, já que não possuía inteligência, mas não era uma besta idiota. Era astuta e tinha um temperamento violento. O que é isso? O subdragão tinha aparecido de repente, deixando as três forças sem reação. A aliança do leão foi quem recebeu mais danos. Enquanto o exército demoníaco e Elohim tentavam fugir, eles descobriram que quadrados mágicos tinham se espalhado pelo chão ao redor de seus tornozelos, impedindo-os de fugir. Não consigo me mover. Merda. É um inimigo. Rasgou em um pergaminho de dispersar magia. O poder mágico deles não funcionava também, então suas magias falharam. Bo não só tinha levado o dragão escamado até eles, como também lançou uma magia de larga escala. Com os espíritos Guai, uma sombra se estendeu e restringiu seus corpos. Mesmo se tentassem se livrar dos espíritos Guai, o dragão escamado já estava preparado para liberar sua ira nos invasores de seu território. Ele abriu sua boca e cuspiu um sopro ácido que atingiu 30% do exército demoníaco. Então, o dragão balançou sua cauda, fazendo com que um tornado de poeira subisse para o céu. Metade de Elohim foi esmagada, sua carne e sangue manchando a cauda do dragão escamado. No meio do pandemônio, Hedora e o castelo da beldade demoníaco simplesmente ficaram piscando em confusão. Eles já tinham se preparado para morrer, mas as coisas haviam mudado de repente. Quando a cauda do dragão escamado estava prestes a acertá-los, eles se prepararam para se defender. Nesse momento, uma sombra caiu na frente de Hedora e rebateu a cauda do dragão. Hedora se endireitou e olhou para seu salvador em surpresa. Era um homem usando roupas pretas com olhos familiares que sorriam para ela por trás da máscara que ela sentia tanta falta. Ora Bonnie. Quando Hedora murmurou o honorífico que usava para chamar Yonvou, Kindred conseguiu atravessar a nuvem de poeira e veio correndo na direção de Yonvou furiosamente. Caim. Você de novo. Yonvou puxou Vigret rapidamente e disparou na direção dele. Capítulo 412, para o 50º andar, 9, Ban. A mão direita verde de Kindred se contorceu como um gancho e atacou a cabeça de Yonvou. Ele era rápido e seus olhos brilhavam como uma luz dourada, indicando que havia ativado seus olhos dourados flamejantes. Yonvou balançou Vigret para a esquerda e a aura negra surgiu por cima da lâmina branca, envolvendo-a como um casulo. Assim que a lâmina colidiu com a mão de Kindred, a aura negra tremeu e explodiu. Svoosh! Mesmo sendo uma colisão simples, o impacto acabou causando várias ondas de choque. O chão já estava coberto por rachaduras por causa do dragão escamado, mas afundou ainda mais depois dessa colisão. Porém, nada disso podia parar os dois combatentes, que foram de encontro um ao outro de novo. Vou te rasgar em pedaços hoje custe o que custar. Antes disso, eu vou te enviar para o lado do seu querido demônio celestial. Espera. Acho que ele não vai querer te aceitar porque te abandonou, né?
Como se atreve a dizer isso? O rosto de Kindred ficou vermelho e seus ataques ficaram mais fortes depois que Yonvou comentou sobre a fraqueza do exército demoníaco. Voz. Chamas encobriram sua mão e a atmosfera começou a queimar. Caraca! O nosso rei temperamental sabe mesmo como colocar o dedo na ferida dos outros. Yonvou deixou as palavras de Shalom entrarem por um ouvido e saírem pelo outro enquanto perfurava o fogo com Vigrid. O nome oculto de Vigrid. Durendal foi liberado. Lenda: Rajada de Vento. 1. Vigrid liberou grandes ventos que dispersaram as chamas e, em um instante, restringiu os movimentos de Kindred com as 8 espadas extremas. Svish. Yonvou circulou seu poder mágico no máximo, brandindo Vigrid na direção de Kindred. Quando ele adicionou o conjunto celestial, parecia que uma tempestade de poder mágico estava girando ao redor dele. Shvou. Olhos dourados flamejantes, olhos dracônicos Gubitara negra, olhos do sábio. Ele não se esqueceu de usar mais poder em seus olhos para conseguir detectar os movimentos ágeis de Kindred. As 3 camadas de olhos previam e rastreavam os movimentos de Kindred enquanto ele tentava escapar da tempestade. Ele conseguiu cortar o tornozelo de Kindred, mas não abriu as asas celestiais. Tenho que esconder as asas por enquanto para usá-las em um ataque surpresa mais tarde. Quanto mais cartas na manga tivesse, mais doce seria sua vingança. Já que estava planejando lutar contra o Imperador da Gula e o Bispo-Chefe, ele precisava ter cuidado para não revelar todo o seu poder. Além disso, mesmo sem as asas celestiais, ele conseguiria enfrentá-los. Ele já tinha reconstruído seu corpo com o sistema Atman no Tártaro e, depois de herdar o trono do submundo, sua força havia aumentado. Já que Yonvou já tinha a capacidade para matar deuses, ele não ficaria para trás dos 9 reis mesmo sem abrir suas asas celestiais. Bam! Yonvou cortou para baixo com Vigrid, fazendo Kindred sair voando enquanto relâmpagos flamejantes caíam do céu. Kindred agarrou suas queimaduras, chocado. Como? Ele sabia que Yonvou era forte o suficiente para cortar a conexão do bispo-chefe depois de absorver a exúvia do grande sábio e também se lembrou de como foi derrotado por ele em Valpurgisnacht. Mas ele ainda considerava Yonvou um novato, assim como os outros Sadhu das 5 montanhas das penitências. Era inesperado o fato de que Yonvou tinha conseguido empurrá-lo para trás assim em tão pouco tempo. O crescimento de Yonvou era inacreditável. Ignorando o choque de Kindred, Yonvou abriu suas asas de fogo e disparou na direção dele de novo. Svish. O rosto de criança de Kindred se enrijeceu. Seu único pensamento era derrotar esse novato. Já que ele só tinha vindo atrás de Edora para atrair Yonvou, seria ótimo acabar com as coisas aqui. Voz. Seus olhos dourados flamejantes ficaram mais brilhantes, como se estivessem prestes a entrar em ignição. Energia demoníaca negra com luzes douradas o envolveu. Olhos dourados flamejantes negros, espírito demoníaco possessão, rei macaco. A energia demoníaca negra e a luz dourada se combinaram, agitando-se violentamente. O demônio celestial nas lendas do exército demoníaco também era o demônio do alvorecer que criou o fogo. O poder que Kindred estava usando era algo que o demônio do alvorecer usava, chamado fogo puro. Kindred estendeu a mão para frente e o fogo puro fluiu de seu corpo para as pontas de seus dedos, tomando a forma de um longo bastão. Parecia que ele tinha criado um substituto para os pedaços do Ruinban e que Yonvou havia roubado dele. Fogo puro e Vigrid colidiram, criando outra onda de choque. Antes mesmo das armas se tocarem, fogo puro se reuniu ao redor de Yonvou como fogos fatos e se transformaram em clones de Kindred. Era a técnica de clonagem que o rei macaco usou várias vezes no passado. Todos os Kindreds gritaram ao mesmo tempo: morra! Os fogos puros ficaram ainda mais afiados e perfuraram Yonvou, fazendo-o parecer com um porco-espinho. Agora. Naquele momento, o esquadrão dos 7 membros, que estava observando de trás, entrou em ação. Eles não tinham nenhum motivo para interromper o confronto entre o acumulador e o exército demoníaco, mas viram uma oportunidade.
Seu objetivo principal era a morte de Yonvou. Viram a chance de se livrar do castelo da beldade demoníaca, que também era um incômodo para eles. Porém, antes que pudessem ir muito longe, as sombras sob seus pés de repente se esticaram e se transformaram em uma barreira. Clang. Caras, se vocês têm cérebro, deviam usar. Vocês acham mesmo que o nosso rei temperamental não esperava por isso? Tenho até pena de vocês. Shamon surgiu da sombra e atacou com sua destruidora de espadas. Apesar de sua atitude descontraída, seu ataque era o completo oposto. Urus mal conseguiu bloquear a lâmina, mas Vulcão explodiu da destruidora de espadas, envolvendo-o em chamas com um poder extraordinário. Ao mesmo tempo, tentáculos de escuridão cresceram do chão e começaram a atacá-lo. Ah! O que é aquilo? Os membros do esquadrão ficaram atordoados. Naquele momento, outra sombra disparou de dentro das chamas e Anriong apareceu, jogando suas 9 espadas no ar e começando a sua dança de espadas. O Deus do Sabre? Os que reconheceram o túmulo das 9 espadas do falecido Deus do Sabre ficaram paralisados. Já que o esquadrão dos 7 membros era a força especial de Elohim, eles tinham presenciado a dança de espadas inacreditável do Deus do Sabre quando Xiongvado ainda existia. Ainda assim, para protegerem sua honra como o esquadrão dos 7 membros, eles assumiram uma formação contra Anriong. Rebeca desceu em silêncio sobre suas cabeças. O espírito Guai, Jing, se livrou do jogador Yeonshang. O espírito Guai, se livrou do jogador Arsen. Enquanto a aliança do leão lidava com o dragão escamado e Elohim, com os familiares, Yonvou desapareceu depois de ser empalado por dezenas de fogos puros. Os clones de Kindred começaram a olhar ao redor, como se já estivessem esperando por isso. Os olhos dourados flamejantes conseguem ver a verdade. Movimentos rápidos como teleporte deixam rastros de poder mágico para trás, então vai ser fácil. Boom. Antes que Kindred pudesse finalizar seus pensamentos, a cabeça do clone mais longe dele explodiu. Ali. Os outros Kindreds reagiram ao mesmo tempo e atacaram com seus fogos puros na mesma direção. Eles se esticaram como Ruinbang na direção de Yonvou, mas ele usou o teleporte de novo e cortou o clone mais próximo dele antes de desaparecer mais uma vez. Seu rato! Como se atreve? Bang! Os clones de Kindred tentaram de tudo para acertar Yonvou, mas ele desaparecia e reaparecia como um fantasma, eliminando os clones um por um. Seu uso do caminho do vento e teleporte era rápido e complicado demais para Kindred detectar. Kindred ficou frustrado. Fogo puro e espírito demoníaco só seriam efetivos se ele conseguisse acertar um golpe em Yonvou. Ele estava com vergonha por ter errado todas essas vezes. Cernun no estante observando em silêncio. Vimala Citra observa contente o campo de batalha turbulento. Naquele momento, os jogadores da Terra do Sangue apareceram. Os inimigos estão na nossa frente. Ajudem o Caim a afugentá-los. Sigam Sua Alteza. Protejam Sua Alteza. Duque Tuantien, Príncipe Domo e seus guarda-costas começaram a confrontar o exército demoníaco e os outros nas bordas do campo de batalha. Apesar do Duque parecer educado, seus ataques eram ferozes. Isso mostrou rapidamente porque ele era o vice-comandante da Terra do Sangue. Suas mãos rasgavam o espaço por onde passavam e jogadores caíam no chão como moscas. Príncipe Domo também estava contribuindo bastante. Ele liderava os guarda-costas enquanto gritava: ajudem o Caim. E protejam o Caim como vocês me protegeriam. Kindred não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele sabia que a Terra do Sangue era próxima de Yonvou, mas não achou que seriam idiotas o suficiente para antagonizar o exército demoníaco e Elohim enquanto estavam no meio de uma guerra com o Dragão Branco. Além disso, diferente do Imperador da Gula, que era conhecido por sua impulsividade, Duque Tuantien era conhecido como o cérebro da Terra do Sangue. Ainda assim, ele estava cometendo um banho de sangue. A Terra do Sangue não parecia se importar com as consequências. Enquanto isso, Yonvou continuava atacando Kidnhit com chamas negras ondulando ao redor dele.
Caminho do vento, rajada de vento, onda de fogo, conjunto celestial, relâmpago. A velocidade aumentada de Vigrid cortou o fogo puro de Kindred e errou seu coração por pouco. Não pode ser. Por que não? Yonvou sorriu para Kindred, que parecia chocado. Pode ser sim, a quantidade de clones começou a diminuir. Merda, Uri. Svish. Como? Isso está acontecendo, Uri. Yonvou se inclinou para trás para evitar um corte em sua garganta e usou o teleporte para escapar dos ataques mirados em sua cabeça. Sempre que um ataque vinha na direção de seus pontos cegos, ele virava seu corpo na direção oposta e cortava o fogo puro com Vigrid. Kindred não conseguia acertar um único golpe. Yonvou evitava todos enquanto cortava as gargantas dos clones, os apunhalava-os e esmagava. Kindred ficou completamente irritado quando viu seus clones morrendo um atrás do outro. Porra! O clone furioso desapareceu também quando Vigrid perfurou sua testa com a habilidade secreta das 8 espadas extremas. Enquanto acumulava experiências de batalhas no Tártaro, Yonvou conseguiu combinar as 8 habilidades secretas das 8 espadas extremas, criando diferentes aplicações e misturando-as com o conjunto celestial para melhorá-las. Isso fez com que Anryong admitisse que Yonvou tinha chegado ao nível de um especialista avançado em técnicas de espada. Já que Kindred só focava sua habilidade em poder de fogo, ele não conseguia seguir os movimentos de Yonvou. Não muito tempo depois, só um clone sobrou e Vigrid conseguiu apunhalá-lo no peito. Puk! Puk! Kindred foi empurrado para trás até que colidiu com um objeto firme. Ele de repente sentiu uma dor ardente em seu ombro direito quando o dragão escamado rasgava seu braço de forma violenta. Ele tinha batido de costas no dragão. KRRRNG. Merda. Kindred sentiu sua última gota de juízo sumir. Ele estendeu a mão para agarrar a mandíbula do dragão escamado e a arrancou sem misericórdia. Sangue e carne voaram pelo ar e se transformaram em cinzas negras com o calor. Eu vou te matar. Kindred cerrou os dentes enquanto encarava Yonvou. As chamas do fogo puro curaram seus ferimentos, mas sua raiva esmagadora não diminuiu. Ele tinha sido humilhado em todas as vezes que confrontou Yonvou, nas 5 montanhas das penitências, no sequestro de Sersha, Valpurgisnacht, e estava se coçando para se vingar. O fato de que ele não conseguia nem lutar em pé de igualdade com Yonvou o fazia ferver de raiva. Eu vou ter. Mas a fúria de Kindred não durou muito, pois uma mão estranha de repente saiu de seu peito, indo na direção de Yonvou e emitindo energia demoníaca. Yonvou se afastou surpreso com suas asas de fogo. Parece que vou ter que assumir daqui. Descanse, uma voz rosnou. Escuridão se espalhou do peito de Kindred e engoliu seu corpo inteiro para assumir outra forma. Era um velho com as mãos atrás das costas. Os olhos de Yonvou ficaram sombrios. A energia demoníaca sendo emitida pelo homem não era normal. Essa é a primeira vez que nos encontramos, não é? O velho deu um sorriso gentil para Yonvou. Mas Yonvou também percebeu que o sorriso do velho não combinava com seus olhos, que continuavam penetrantes. Era verdade que eles nunca tinham se encontrado antes, mas Yonvou o reconheceu imediatamente. Ele nunca se esqueceria desses olhos. Yonvou teve que se segurar de abrir instintivamente suas asas celestiais. O velho sorriu em resposta. Ele era o líder do exército demoníaco. Continua no próximo vídeo.